A gente recebe agora convidado especial aqui no nosso estúdio. Toda terça-feira a gente traz os principais destaques do maior hospital com atendimento SUS em Votuporanga. É o nosso quadro Espaço Santa Casa. E hoje a gente recebe para uma entrevista ao vivo o neurologista da Santa Casa de Votuporanga, Dr. João Ricardo Leão. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Hoje o nosso tema é AVC. Você pode participar mandando sua pergunta, sua dúvida, que o Dr. João vai respondendo ao longo da nossa entrevista. Para a gente começar, explica para a gente o que é essa sigla, né? O AVC que todo mundo fala. Certo. Então, o AVC, popularmente como derrame, representa acidente vascular cerebral. E é uma doença que interfere no funcionamento do fluxo sanguíneo do cérebro. E classicamente o AVC é dividido entre AVC isquêmico e AVC hemorrágico, sendo que 85% dos AVC são representados pelos AVCs isquêmicos e os outros 15% pelo AVC hemorrágico. O AVC isquêmico ele acontece quando ocorre uma oclusão de um vaso que leva sangue para o cérebro, né? Então, uma região do cérebro para de receber sangue, essa região sofre com essa falta do fluxo sanguíneo e ela morre gerando sintomas no paciente. Já o AVC hemorrágico ele acontece quando ocorre o rompimento de um desses vasos, com extravasamento de sangue para dentro do cérebro, gerando também os sintomas no paciente. Doutor, e quais são esses sintomas do AVC? Certo. Então, antes de falar de sintomas, acho que é importante falar que o tratamento do AVC, ele é tempo dependente. Então, quanto antes eu realizar o tratamento, maior serão os benefícios do tratamento, certo? E reconhecer os sintomas do AVC é fundamental para que eu realize o tratamento o mais rápido possível e procure o atendimento corretamente. E qual é o sintoma do AVC? Então, o AVC é um déficit neurológico que acontece de maneira súbita, tá? Então, é uma deficiência, uma perda de função do corpo, que acontece subitamente. Então, pode ser uma perda de força de um lado do corpo, uma dificuldade na fala, tanto na expressão da fala, quanto na compreensão, isso acontece também de maneira súbita, uma alteração, uma perda de sensibilidade que acontece de um lado do corpo de maneira súbita, uma alteração súbita da visão, ou de um olho ou de ambos os olhos, e uma alteração também súbita do equilíbrio, representado aí pela dificuldade de caminhar, ou a alteração da destreza dos movimentos, e também a dor de cabeça, que acontece de maneira súbita, de forte intensidade. Todos esses são sintomas do AVC e é importante a população estar consciente desses sintomas para, uma vez reconhecendo em um familiar ou até em si próprio, procurar rapidamente o atendimento para que ele seja feito de maneira eficaz. E de que maneira é feito esse atendimento? Chega, tem um teste, consegue identificar isso rapidamente ou é pelos sintomas mesmos? Isso, então vamos lá. Então, o primeiro passo do tratamento, do atendimento, é reconhecer os sintomas. Então, reconhecendo os sintomas, a equipe que é preparada para fazer esse atendimento é acionada e a gente inicia esse atendimento, certo? Então, os sintomas, o reconhecimento dos sintomas é o primeiro passo e o passo mais importante no tratamento do AVC. E por isso é importante a gente estar aqui falando sobre esse assunto, né? Mas existe também, uma vez buscando atendimento no hospital, num centro de atendimento do AVC, a gente vai realizar tomografia e vai identificar se foi um AVC isquêmico, por exemplo, se foi um AVC hemorrágico, ou se às vezes foi alguma outra doença que mimetiza os sintomas do AVC, tá? Doutor, uma curiosidade minha, né? Os sintomas são os mesmos sendo homem ou mulher? Ou é diferente? São diferentes? O mesmo. São os mesmos sintomas, exatamente. Tanto para homem como para mulher. Homem, mulher, idosos, crianças. Sim, sim. E nós tivemos um caso, Flávia, também na minha família, é uma prima de 21 anos. A idade também não interfere, né? Porque o que foi questionado, mas 21 anos, né? Tão nova, a gente tão pensa jovem. que é só pessoas mais idosas Exatamente. que vão ter o AVC. Tem um grupo de risco, uma idade? Tem sim. Então, assim, o AVC
é uma doença que acontece de maneira súbita, mas existem vários fatores que vão somando ao longo do tempo, que favorece em um determinado momento que o paciente venha a ter o AVC. Então é como se o AVC fosse uma construção de uma doença, vamos dizer assim, apesar de acontecer de maneira súbita. Então, pressão alta, mal controlada, diabetes, obesidade, sedentarismo, falta de sono adequado, uma vida estressante, todos esses são sintomas que favorecem no longo prazo que o paciente venha a ter o AVC. Então, sabendo disso, a gente entende que realmente os pacientes mais idosos, 60, acima de 65 anos, têm maiores chances de sofrer o AVC, mas nada impede que uma pessoa mais jovem também sofra um AVC. E aí acontece uma diferença na etiologia do AVC. Então, os AVCs que acontecem... essa palavra é difícil, doutor. Etiologia. A causa do AVC. Tá. Etiologia a gente poderia falar como a causa do AVC. Então, nos pacientes idosos, as causas são diferentes, costumam ser diferentes dos pacientes jovens, né? Porque o paciente jovem não acumulou doença ainda. E no caso, por exemplo, da família da Meg, se tem um caso na família, já serve de alerta para todo mundo? Já ficar de olho? Sim, se é alguma coisa genética? Temos problemas cardíacos, né? A maioria da família pressão tem. alta. Exatamente. Né? Já e aí tem foi que ficar um de susto olho. quando aconteceu isso, porque infelizmente veio a óbito, né? Minha prima de 21 anos. Aí já serve de atenção para o resto da família, doutor. As causas principais de AVC em jovens são causas cardíacas, dissecção arterial, que é um machucado do vaso, do vaso cervical ou do cérebro. E geralmente essas causas, elas podem ter sim um envolvimento genético. Então é importante o familiar que teve um caso na família de jovem, né, fazer uma investigação um pouco mais aprimorada para tentar minimizar as chances de também ter um outro AVC, de ter um AVC. A gente tem participação de um telespectador, o Veloso. Ele mora em Paris e ele faz uma pergunta. Gostaria de saber por que o meu irmão que teve AVC continua sentindo muita dor no braço. Ele faz fisioterapia, mas a dor continua. Pode deixar algum tipo de sequela, como essa dor, alguma dificuldade na movimentação? Pode sim. Então, assim, um AVC é uma morte de uma região do cérebro. Isso vai gerar uma perda de função de um lado do corpo, né? Geralmente acontece uma perda de força motora. Então, você imagina que o paciente ele fica com dificuldade para movimentar o braço, para mobilizar esse braço. Então, é um braço que fica sempre caído. Então, às vezes, vai atrofiando os tendões, o músculo vai atrofiando e isso também gera dor. Às vezes, acontece problemas na articulação por conta dessa perda de força. Então, tudo isso é um motivo para explicar, por exemplo, a causa da dor nesse paciente. Perfeito. E tem como se prevenir, doutor? Claro. Algo que a gente pode fazer? A partir de que momento a gente tem que prestar atenção nisso? Claro. Então, 90% dos AVCs, eles podem ser prevenidos, tá? E como que a gente previne o AVC? Então, mudança de estilo de vida, hábitos de vida saudáveis. Então, controle de doenças como pressão alta, diabetes, tratar a obesidade, não ter uma vida sedentária, praticar atividade física regular, uma vida menos estressante, hábitos alimentares saudáveis, tudo isso são fatores importantíssimos para prevenir o AVC. E uma vez identificando o AVC, né, então imagine que eu tenho um AVC, o que eu posso fazer? Então existe um tratamento e é exatamente isso que a gente iniciou na Santa Casa, né? A gente teve o nosso primeiro caso de trombólise química segunda-feira agora. Doutor, temos mais uma participação, o pessoal mandando pergunta, tirando dúvidas. É a Ana Ribeiro. Ela disse assim: gostaria que comentasse a respeito do AIT. Não sei o que é isso, doutor. O paciente teve AIT e pode ter dores de cabeça, perdas de memória, como uma sequela depois do ocorrido? O que é o AIT? Explica pra gente. O AIT é uma sigla que significa acidente isquêmico transitório, certo? Então, um AVC, ele acontece quando ocorre uma oclusão de um vaso e essa oclusão
Se ela permanece, vai gerar uma morte de neurônios, isso vai gerar a função. O AIT, diferente do AVC, seria como se ocorresse uma oclusão, mas ela rapidamente se desfizesse. Tá, o organismo mesmo desfaz. O organismo mesmo se desfaz. Então vai gerar um sintoma. Esses sintomas, eles são transitórios justamente porque volta o fluxo sanguíneo. E são os mesmos sintomas do AVC, só que acontece de maneira transitória. Então dura menos de 24 horas, tá? Então, como não houve uma perda neuronal por conta do AIT, então o AIT não deixa sintoma, ele não deixa sequela. Mas é muito importante a gente ficar atento para os sintomas que são os mesmos do AVC, porque é um sinal que o paciente pode vir a ter um AVC. Perfeito. Então, o paciente teve, mas não ficou com sequela. Então, é importante ele procurar uma ajuda, porque a gente vai investigar e vai tratar para que ele não tenha um AVC, né? Isso é importantíssimo. Muito bom. Então, respondido aí para Ana Ribeiro, se essa dor de cabeça continuar aí, tem que procurar um médico para ver, né? Até uma maneira de prevenir de ter um AVC. Muito bom. Doutor, quero agradecer muito a participação, recebendo aqui mensagens, todo mundo participando. Já deixo o convite para voltar, para a gente falar mais sobre esse assunto. Quero agradecer muito a sua participação, agradecer o pessoal da Santa Casa que disponibilizou a presença do senhor aqui, e seja sempre bem-vindo. Obrigado. Eu queria só falar que a gente iniciou o tratamento do AVC agudo na nossa instituição. É um protocolo muito importante, é um treinamento que ocorreu ao longo de meses. A gente treinou toda a equipe da Santa Casa para oferecer o tratamento do AVC. Então é como se fosse o pit stop do AVC, cada um tem a sua função. Então o emergencista tem a sua função, o neurologista, o técnico de radiologia, o enfermeiro, enfim. E isso é muito importante para a nossa região, né? E hoje, sem dúvida, a Santa Casa hoje é o lugar mais preparado para atender pacientes com AVC na nossa região, tanto SUS como convênio. Esse atendimento facilita ser mais ágil. Quando chega alguém com algum sintoma, já identifica rapidamente, é isso? Exatamente. Então, antes a gente não tinha o tratamento da face aguda com trombolítico. Então, a gente iniciou. E, como eu falei, o tratamento é tempo dependente. Então, tem uma máxima que tempo é cérebro. Então, quanto antes eu realizar o tratamento, mais eficaz será. E para que a gente ofereça esse tratamento de maneira eficaz, o protocolo que a gente instituiu na Santa Casa, ele visa justamente isso, sistematizar o tratamento para que cada um saiba de antemão o que fazer, como fazer, para que não fica tendo confusão na hora do atendimento. Seria exatamente como se fosse um pit stop da Fórmula 1. Então, no pit stop da Fórmula 1, o carro, antes de chegar, toda a equipe já é pré-notificada. Então, antes de chegar, existe uma pessoa responsável por trocar o pneu dianteiro esquerdo, outra para trocar o pneu dianteiro direito, outra para limpar o para-brisa, para que, quando o carro chegue, aconteça de maneira rápida e eficiente. O AVC é exatamente a mesma coisa. Então, cada um, antes de o AVC chegar, a gente é pré-notificado e cada um sabe exatamente o que fazer para que isso aconteça de maneira rápida. Porque o tratamento com essa medicação, ela precisa ser feita até 4 horas e meia. Perfeito, muito bom então. Doutor, mais uma vez, obrigada pela participação. Tenho certeza que trouxe muitas informações esclarecedoras e a gente está sempre de portas abertas. Obrigado. Obrigada.